Percurso de regresso já no reino. Finalmente Coimbra, capital do seu ducado e fim da sua longa viagem europeia. Dom Pedro deverá ter entrado em Portugal pelo curso do Rio Douro até à Régua, só então desembarcando e continuando a viagem por terra. Vinha acompanhado dos seus maiores e mais fiéis amigos, que com ele tinham vivido toda a sua glória e o seu honroso acolhimento em todas as terras e cortes por onde passara. Tal como ele próprio, tinham-se transformado em homens europeus de além Pirineus, abertos às profundas mudanças político-sociais, económicas, culturais, religiosas e até militares que se vinham operando ao longo dessa efervescente primeira metade do século XV. Regressavam mais cidadãos do mundo e muito menos feudo-medievais. Haviam sido temperados pela duríssima guerra contra os turcos otomanos e haviam perdido nessas duras batalhas o medo da morte, substituindo-o pelo altíssimo valor da defesa da honra, da justiça e da luta contra a corrupção, contra a tirania e contra a ambição desenfreada de príncipes ambiciosos e sem escrúpulos que visavam erguer o seu poder pessoal ao máximo possível, tais como eram os do novo ramo dos Trastâmaras, instituídos em nova dinastia de Aragão. Estes fidelíssimos companheiros de idades próximas da sua, alguns deles, tendo sido armados cavaleiros por ele próprio na sequência da tomada de Ceuta, em 1415, formavam um grupo coeso que nunca o abandonou, mesmo quando as intrigas e as calúnias urdidas pelos seus maiores inimigos, que o invejavam tanto quanto o odiavam, levantaram a desconfiança, o medo e a sede de violência contra o infante no espírito imaturo e fraco do jovem rei Dom Afonso V. Eram de tal maneira fiéis que foi entre eles e nos seus familiares próximos que, quer o primogênito do infante, o condestável Dom Pedro, futuro rei da Catalunha por vontade dos catalães, quer o grande Dom João II, seu neto por via materna, buscaram os seus colaboradores mais próximos e mais fiéis. Dom Pedro ter-se-á dirigido para sul, passando sucessivamente por Lamego e Viseu, capital do ducado do irmão Henrique, rumando finalmente à sua amada Coimbra, capital do seu ducado, a tempo de assistir ao casamento nefasto entre Dom Duarte e Dona Leonor de Aragão, que se realizou na igreja do mosteiro de Santa Clara a Velha, na margem sul do rio Mondego, a 22 de setembro de 1428. Tinha sido uma alternativa de última hora ao que Dom Duarte projetara para a celebração das suas bodas, desejadas para Évora, mas que se tornou inviável face ao surto de peste que a cidade sofreu nessa altura. Só então Coimbra surgiu como local escolhido, mas não sem grande mágoa e até queixa confessada por escrito de Dom Duarte em relação aos seus familiares, incluindo o pai e os irmãos, que tal tinham decidido. Dom Pedro nada tivera a ver com tal, pois estava em Castela e, consultado, apenas dera o seu aval a que a cerimónia religiosa e as festas se realizassem em Coimbra, de que era senhor, tanto mais que o mosteiro de Santa Clara a Velha era grande e podia acolher os muitos convidados. Chegados à sua cidade, certamente muito cansado e com grandes preocupações no espírito, sabia que o casamento do irmão querido não era o momento conveniente para, pessoalmente, comunicar ao pai e aos irmãos o muito que vira, vivenciara, aprendera e refletira da longa e multifacetada viagem que fizera. Por isso, participou nas festas, cumprindo as suas funções do protocolo como anfitrião e irmão do noivo, futuro rei, mas tudo observando muito atentamente, sobretudo sondando o comportamento e a personalidade da sua nova cunhada e futura rainha de Portugal, Dona Leonor de Trastâmara. Que tipo de pessoa era? Seria uma princesa ibérica com a educação clássica de Aragão, culta, serena e prudente, ou, pelo contrário, refletiria a educação castelhana do momento, cortesã e fútil, sensível às intrigas e mexericos da corte, tomando partido por um dos bandos que continuamente agitavam a nobreza, uma forte facção das quais,
chefiada pelos infantes de Aragão, seus irmãos, tentava continuamente tornar o rei castelhano numa figura puramente decorativa e esvaziada de poder político. Pelo que sabemos do relato que Dom Henrique fez ao pai, na célebre carta que lhe enviou nessa noite, Dom Pedro não terá passado muito tempo nesse convívio social, preferindo isolar-se e tratar dos seus muitos afazeres, já que estivera fora 3 longos anos e havia que preparar o seu próprio casamento, que deverá ter ocorrido também em Coimbra, mas ignorando-se onde, no início do mês de abril de 1429, pois cresce que o seu primogênito, o futuro condestável Dom Pedro, deverá ter nascido no final de dezembro desse ano. Nessa altura, ter-se-á iniciado a fase mais feliz da sua vida, durante pouco menos de 10 anos, 1428-29, até à morte inesperada e trágica de Dom Duarte, no início de setembro de 1438. Uma fase de serenidade e de paz, mas certamente muitas leituras também. No aconchego familiar, acolhendo os muitos filhos que nasciam, 7 ao todo, que o infante e Dona Isabel de Urgel educavam com carinho, mas muita exigência também, quer culturalmente, quer na orientação moral, mesmo estoica, de que viriam a dar largas provas nas suas trágicas e curtas vidas. Período fértil também, pois pôde pôr em prática muitas das suas ideias expressas no seu livro da virtuosa benfeitoria, na sua inteligente, diplomática e inovadora administração do seu Ducado de Coimbra, onde fez questão de residir permanentemente, desde que dele foi feito senhor pelo pai, na sequência da tomada de Ceuta em 1415. Fazendo-o, procurava dar um bom exemplo aos nobres do seu tempo, que descuravam os seus territórios para residirem na corte, entre eles o irmão Dom Henrique. Quanto às suas apreensões em relação aos infantes de Aragão e à ligação de Dona Leonor aos irmãos, na criação de uma provável ação destabilizadora em Portugal, a sua intuição veio a revelar-se verdadeira após a morte estranha de Dom Duarte, logo seguida de um insólito testamento que lhe foi atribuído e que em nada se coadunava com a sua administração, pois toda ela centrada na herança do pai, Dom João I. Logo se seguiu um grave período de agitação político-social, lembrando a Revolução de 1383-1385, na luta pela independência efetiva de Portugal. À frente, destacados pela fidelidade ao projeto paterno, estiveram os infantes Dom Pedro e Dom João, que veio a morrer das misteriosas febres a 18 de outubro de 1442. Facto que levou Dom Pedro a adoecer gravemente, pois bem sabia que assim perdia o seu fundamental apoio, já que Dom Fernando ainda permanecia no cativeiro infernal de Fez, em que morreria no início de junho de 1443. O cerco a Dom Pedro tornara-se cada vez mais apertado. Paralelamente, a perseguição insidiosa e as calúnias subiram de tom sob a ação diplomática do seu velho inimigo de sempre a nível interno, Dom Afonso, seu meio-irmão, bastardo de Dom João I, feito por ele e na sua regência primeiro Duque de Bragança, e o filho primogênito deste, o Duque de Orém, que sistematicamente minara o espírito imaturo e muito influenciável do rei Dom Afonso V contra seu tio tutor e sogro Dom Pedro, fazendo-o crer que ele tinha ordenado o envenenamento da mãe, Dona Leonor de Aragão, em Toledo, onde vivia pobremente de esmolas após perder todo o seu património na guerra que, em Portugal e em Castela, fizera ao cunhado regente Dom Pedro. Apavorado, o rei aliou-se estrategicamente aos tios Dom Afonso V de Aragão e Juan, rei de Navarra, trono que usurpara ao próprio filho, o infeliz Dom Carlos de Viana, os únicos infantes de Aragão ainda vivos, com os quais fez um tratado de amizade e cooperação, incluindo a vertente militar, o que lhe permitiu aparecer nos campos de Alfarrobeira contra o infante Dom Pedro, com um exército nunca visto no reino de cerca de 30.000 homens. Mas também a suposta batalha tem andado mal contada,
pois ignora totalmente a invulgar a experiência militar do grande comandante, testado na guerra contra os turcos otomanos durante 2 anos completos, que Dom Pedro fora. Como poderia ter cometido erros militares tão grosseiros como os que lhe são apontados em Alfarrobeira? Então, há que reavaliar o que terá acontecido. Para além da grande propaganda ideológica que tem dominado o período da regência do Infante, da parte de vários autores, quer nacionais, quer espanhóis, demasiado próximos da defesa dos interesses da família de Bragança ou dos Trastâmaras de Aragão.